Saudações RPGistas! Estamos aqui para conversar hoje sobre o PVP. É um problema, na maioria das vezes, né? Porque isso é um atrito. Normalmente acontece porque existe uma divergência de ideias e as vias normais para se debater ideias, elas ou se esgotaram ou elas chegaram num momento onde não havia tempo para debatê-las, entre outras situações que podem ocasionar isso. Ela pode causar problemas horríveis. Normalmente, esse PVP envolve jogadores de um tipo que eu costumo chamar de gameistas, né? Seguindo aquela linha de um vídeo nosso no canal que já explicou o que é a teoria GSN. Então, esses jogadores gameistas, eles são também conhecidos como power players. Eles têm a tendência de se confiar no poder que sua ficha tem. E isso pode criar situações onde as pessoas se sensibilizem com isso e levem isso para o lado pessoal, chegando inclusive a acabar com uma mesa. Imagine que esse conflito pode contaminar os outros jogadores. Você tem uma mesa de 4 membros e esses 4 membros, 2 entram em conflito e os outros 2 acabam tomando partido, podem ir 2 para um lado, 2 para o outro, e isso é algo ruim, né? Afinal de contas, a ideia é jogar RPG e se divertir, não sair todo mundo com raiva do outro. Mas o PVP ele também pode ser planejado, e mais na frente nós vamos ver formas de fazer isso. O que é que causa isso, né? Como eu disse, são conflitos de ideias. Normalmente são decisões que um lado não consegue convencer o outro de que seu caminho é o melhor. E aí cabe a você, narrador, contornar isso. Como é que você pode contornar isso? Você pode simplesmente lembrar os jogadores que eles estão ali com um objetivo em comum. E que esse objetivo comum, por ser um objetivo coletivo, ele está acima dos interesses pessoais. As pessoas têm que se submeter ao interesse coletivo porque o interesse coletivo é maior. Normalmente, interesses coletivos eles só são coletivos porque não são capazes de serem alcançados sozinhos. E os jogadores têm que se lembrar disso. Uma outra forma de você contornar também é lembrar os jogadores que existem sugestões em determinados sistemas e você pode adotar essas sugestões, como por exemplo, não permitir testes entre jogadores. Os jogadores têm que chegar a um consenso através do diálogo. Então, testes sociais não são permitidos e você pode estender isso para testes físicos. Ora, se eles não podem fazer testes físicos uns contra os outros, então eles não vão poder lutar uns contra os outros. E isso é simplesmente uma regra da casa que você adotou e que ela vai ter que ser respeitada. Por fim, dessa forma você pode contornar esse tipo de problema, evitar esse tipo de confronto, e a decisão vai ser tomada através do diálogo. As pessoas tendem a conseguir chegar a um senso comum. Nem sempre isso causa um atrito. E existem circunstâncias onde jogadores narrativistas são aqueles que prezam mais pela interpretação do seu personagem. Eles podem se propor desafios, e esses desafios que eles se propõem a interpretar pessoas de personalidades diferentes faz com que o conflito de ideia aconteça e que não tenha possibilidade de ser resolvido no diálogo. Certa vez aconteceu numa mesa nossa, onde tínhamos uma criança, um adolescente, cerca de 14, 15 anos, e ela tinha um poder para destruir um inimigo muito grande. E alguns personagens desse grupo tinham interesses distintos. Um era um feiticeiro de uma tribo bárbara, que era o meu, e ele tinha como objetivo conseguir poder suficiente para liderar toda a tribo bárbara dele e todas as tribos bárbaras vizinhas num grande movimento para derrotar uma criatura que subjugava as tribos. E essa criatura era muito poderosa para ser enfrentada sozinha por ele. E ela, como um sistema de controle,
ela eliminava os bárbaros quando eles começavam a se destacar em poder. Um outro era devoto de um deus da guerra, e em sonho o deus da guerra o procurou e disse que essa menina deveria ser usada como arma na frente dos seus exércitos para derrotar esse inimigo poderoso. E tinha um terceiro personagem que tinha um apego praticamente familiar com essa menina, e ele não deixaria essa menina ser usada como arma. Então, percebam, todos três tinham seus objetivos como personagens, e esses objetivos poderiam entrar em conflito em algum momento da história. Se fosse necessário acontecer um PVP ali, ninguém ia ficar magoado com ninguém, porque todos sabiam o que estava acontecendo, todos eram pessoas maduras o suficiente para entender que aquilo eram personagens e não jogadores. Mas quando essa maturidade falha, ou quando ela não acontece, você, narrador, deveria saber fazer essa leitura e usar algumas das dicas que eu já passei antes. Bem, além disso, existe o PVP planejado. Caso seus jogadores, que eu não estou falando que ser um jogador gameista, narrativista ou simulacionista é certo ou errado. Cada um tem seu perfil e isso não adianta brigarmos contra isso. Mas todos têm o direito de se divertir. Então, se você tem jogadores que gostam desse tipo de circunstância, talvez seja um momento de você pensar em ter uma oportunidade para que eles possam extravasar esse tipo de necessidade. Que tal montar uma mesa de arena? Uma mesa onde o objetivo é você, em uma grande arena, ter personagens e esses personagens se confrontam numa espécie de campeonato. Aqueles que sobrevivem mantêm seu personagem e aqueles que perdem trocam de personagem e entram com um personagem novo. Claro, isso com um nível atualizado, né? E aí você vai dar essa válvula de escape para as pessoas que gostam disso extravasarem essa sua necessidade e se divertirem, porque vamos combinar, às vezes é divertido você ter um tipo de confronto. Eu particularmente gosto muito de RPG, é meu principal hobby, mas gosto também do jogo de tabuleiro, porque eu gosto dessa competitividade também. Bem, uma outra forma é você... Eu vou usar esse exemplo como um mundo medieval, porque ele é mais aplicável a isso. Você pode ter um plano. Quando eu digo plano, não é você ter planejado algo, é você ter um plano, um outro mundo, onde essas pessoas, quando elas precisam extravasar isso, elas vão para esse plano viver esse conflito. E aí esse plano funcionaria exatamente como a arena. Uma outra forma de você trabalhar isso é ter uma cultura. É implantar essa cultura no começo do jogo ou chegar durante o meio do jogo e fazer um retcon. É uma retificação na história. E dizer, ó, pessoal, existe uma cultura no povo, na região, por fim. Essa cultura existe e eles fazem parte dela, onde as pessoas, quando têm conflitos, as pessoas lutam, mas não se matam, e elas reconhecem a derrota de forma honrada. Imagine uma tribo bárbara, onde você, para ser o líder dos bárbaros, você tem que vencer o líder anterior. E isso é natural entre eles. Você pode adotar uma cultura dessa, e aí você vai estar prevenido para caso isso chegue a acontecer, porque as pessoas vão entender que aquilo é cultural e vão seguir a vida adiante. Bem, eu espero que o vídeo tenha sido útil. Peço para vocês que, se gostaram do conteúdo, se gostaram dos nossos outros vídeos do canal, nos sigam, nos compartilhem e dê aquele joinha que é para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, pessoal. Tenham bons jogos.